A gente tem uma inspiração lá na escola. Pode crer, um professor. No meu caso, foi a professora Iracia Borges, que deu aula para mim de literatura no primeiro ano. Era uma mulher assim, de uma elegância, andava sempre com a saia de pregas, o cabelo amarrado assim, uma meia fina, um sapato assim. Lembro até hoje, estou vendo, ela tinha uma blusa assim, seja, ela era magra, bonita. E ela me inspirou para ser professor de português. Citinha, gente. Citinha. Eu queria que você me falasse qual foi o professor ou a professora que inspirou a escrever, ou se teve alguém que, na escola, acredito que você deve ter tido um professor. A professora Eliana, ela era professora da 4ª série até junho. Aí a gente saiu de férias, aí a Sônia assumiu, porque ela estava grávida e saiu de licença maternidade. A Sônia foi a melhor professora que eu tive na minha vida. Ela foi a professora da 4ª série, que falava que eu escrevia muito bem e deixava eu levar as redações para casa, porque eu escrevia muito lento. Eu era daquele tipo de aluno que quando a professora enche a luz assim, aí ela volta para pagar a primeira parte, eu, não, professora! Eu não copiei ainda, meu! Olha lá! Aí ela, tá bom, vou deixar só aqui, embaixo. Aí ela tava assim. Essa professora? Maria Aparecida Marcon. Pessoal, segurou? Vai lá. E a cabeça de Giovana? Aí, vamos gravar? Diga lá. Obrigada. Kiki. Segurou. Senão eu não ouço. Vai. Botando no banheiro, Olha só, não, eu acho que a criatividade está muito ligada à prática, né? Eu só comecei a escrever livro depois que eu fiquei prático, porque quando eu viralizei no YouTube, aí tinha um monte de gente querendo assistir, e eles ficavam pedindo, faz parte 2, faz parte 2. Eu descobri que eles queriam uma série, aí eu escrevi uma série, só que eu escrevi só os personagens, e aí toda semana eu tinha que gravar um episódio novo. Então, eu comecei a ficar sendo treinado a ter ideia. Já os livros, a Turma da Goiaba é baseada em provocações filosóficas que eu tinha com alunos meus. Eu dava aula de filosofia para criança. Para criança não, como criança, porque criança é mais próximo do que eu. Bianca Terceira Branca são relatos de racismo na escola e na infância. Escola de Cavalos é porque meu filho é autista. A maior parte dessa inspiração foi coisas que você viveu, que seus alunos já viveram, que você presenciou? Sim, tudo que eu vivi. E aí algumas coisas que eu vivi, parcialmente, aí eu aumento, né? Por exemplo, as histórias que eu contei do Valentim, nenhuma delas são de verdade. Mas eu conto como se fosse verdade. Porque aí tem um impacto diferente em quem está ouvindo, consequentemente em quem está lendo. Entendeu? Diga lá. Pessoal, só um minutinho, pessoal. Agora eu acho que tudo que ele falou, não estava aqui desde o início, tudo que ele falou até o momento é muito importante, mas também as perguntas dos colegas, elas partem de um pressuposto. A pergunta parte do pressuposto da curiosidade. A curiosidade da outra pessoa, é interessante a gente ouvir a curiosidade da outra pessoa e esperar que a gente escute, deixar o outro ser ouvido, deixar que o outro mate a curiosidade dele. Realmente é isso. Não teve alguma hora que você pensou, tipo, desistir e não fazer nada? Ah, teve. Quando eu tive o fracasso lá no teatro, eu cheguei a falar. Quando os dois moleques chegaram e faltaram, eu passei uma vergonha tão grande que eu falei, eu não quero fazer mais isso não. Tanto que eu cheguei e falei, olha, o que eu posso fazer para isso nunca mais acontecer? Porque isso aqui eu sei que eu não quero mais passar. Aí daí comecei a gravar com um objetivo. Nesse momento, que era dia 29 dia 28 de junho de 2002. Foram 2 dias antes do Penta, sabe? O Brasil não é Penta campeão de futebol. Foi 2 dias antes que aconteceu essa estreia, eu nunca esqueço. Eu assisti esse jogo, um homem borocochô assim, eu estava muito arrasado. Lá eu estava pensando em assistir, quase que virei jogador de futebol. Quando você lançou seu primeiro livro e como você se sentiu no lançamento?
Olha só, eu escrevi um livro chamado Rosa no País das Cantigas em 2010. E aí só foi lançar o segundo em 2019. Eu não tenho mais nenhum exemplar do Rosa no País das Cantigas, que é a Maria Rasgou. Você tinha 2 anos, filho, você não lembra. Você rasgou depois na boca assim, a foto do papai. Isso é igual. Aí o que aconteceu? Eu lancei esse livro, que era assim, Rosa no País das Cantigas. Eu peguei um monte de cantiga brasileira e comecei a explicar por que o cravo de boca rosa, quem é Dona Chica, quem tirou o pau no gato, com a filha de João, Antônio ia se casar, quem é João, quem é o Pedro, quem é o Antônio. Aí eu comecei a criar uma história acima disso, entendeu? Tanto que o meu próximo livro infantil é Por que o Sapo Não Lava o Pé. É uma história super divertida, assim, e que explica por que o sapo não lava o pé. Próximo. Eu ia perguntar se você reformular a pergunta. Pode o quê? Eu ia perguntar, mas você reformular a pergunta. Pode perguntar. Peraí. Você tinha uma própria maneira de pensar diferente das outras pessoas que você ficava junto, né? Eu era meio que vítima desse processo, né? Mas foi uma questão específica. Quando você começou a deixar um pouco usar as pessoas e fazer, pensar como você queria, você tentou juntar mais gente que pensava como você? Eu acho que eu fiz isso como professor. Eu só entrei na escola para dar aula de arte. Então, ou eu dou oficina de cinema, ou eu dou oficina de filosofia, ou eu dou oficina de produção audiovisual, né, de fotografia. Então, eu estou sempre fazendo os outros, explorando a possibilidade dos outros se expressarem através de uma ferramenta que eu uso, que é ou a literatura, ou o teatro. Inclusive, no domingo, eu vou ter uma oficina na Feira do Livro também, que chama Costura Literária, que é esse lance de misturar histórias. E aí, a partir disso, eu vou meio que construindo seguidores de alguma ideia, entendeu? Pensamento e tudo mais. Diga aqui e depois aqui. Quando você sofreu racismo pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que você pensou? Eu não sabia que eu estava sofrendo racismo, eu só achava que eu era muito feio. Eu não entendia que era por causa da cor da minha pele. Então, quando eu sofri racismo, como eu não sabia se era racismo, então eu não posso dizer para você se aquilo que eu senti era por causa do racismo. Mas o que eu senti era quase um nojo de mim. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz depois de passar por esse processo foi raspar o cabelo. Porque algumas pessoas diziam, o cabelo duro e tudo mais. Tinha uma música muito famosa quando eu tinha 6 anos de idade que fala assim: olha, nego com cabelo duro, e não gosta de diferenciar. Quando passa na boca do túnel, o negão começa a gritar: pega ela aí, pra quê? Pra passar batom e cor de violeta na boca e na bochecha. Pode falar. Não, nunca mais vou fazer uma peça de teatro. A não ser, olha só. Pessoal, sabe aquelas cortinas assim, ó? Que existe, que é um monte de persiana assim, ó, e que ela faz assim, e aí a luz entra. Você já sabe essa cortina? Então, aí eu tenho um sonho de fazer uma peça, eu não sei o que aconteça, só sei a narrativa. Eu penso muito em estrutura. E aí o personagem está aqui, e aí ele interage, ele começa a perceber que o filme passa na tela, está retratando a vida dele. Até que chega um momento que ele entra no filme. Entendeu? Então o filme, você imagina você no teatro, aí você ia estar lá assistindo na tela, e de repente o personagem do palco vai pro filme, ou, mais legal ainda, você está assistindo o filme e de repente o ator vai chegando, olhando assim na câmera, e ele chega e passa e entra no palco. Ia ser muito louco. Mas é uma ideia mais estrutural do que propriamente visual. Né? Agora, oi? Aqui. 2 perguntas aqui. Primeiro, nossa, eu esqueci. Primeiro, você já, uma pessoa já te marcou tanto que você colocou ela na sua peça de teatro, na sua série, só porque ela marcou alguma coisa pra você? Peraí, eu tenho que pensar. Sim, já existiu, mas eu não posso falar. Eu não posso falar porque rede social, entendeu? São gravados, vai saber, né? Mas sim, já aconteceu. Aí eu coloquei, fiz uma história, só mudei o nome. Né?
Mas eu nunca publiquei esse curta. Esse curta vai para o festival, mas ele não vai para o YouTube, assim, essas coisas. Nossa, que pergunta legal, nunca imaginei. Você anda me investigando? Pesquisa pra você. Beleza. Qual que é a segunda? A vida aqui pode fazer seu teatro participar de sua série, um teatro seu? Não. Não sei. Não, a pergunta pra ele. Eu acho que é por causa que ele falou que o público dele era criança. Eu costumo fazer 20% do meu conteúdo é de adolescente. Né? Lá no Era Uma Vez no Brasil, por exemplo, todos os filmes que eu produzi lá, que ganhou até prêmio, são filmes. Não. A Nani deve ser de depois de mim. No Era Uma Vez eu só conheço o Guilherme e a Marcinha. Aí todas as pessoas entraram. O Guilherme Tel é quem coordena. Não, o Guilherme estava lá. A Nani, ela foi então essas pessoas entraram depois de mim. Eu fiquei só até 19, entendeu? Provavelmente ela é de depois de 19. Mais alguém? Mas eu poderia falar, Anderson? Pessoal, embora não necessariamente dá para garantir talvez a entrada para todo mundo, participar de um projeto com ele, né? Embora nunca se sabe, mas também a gente talvez a gente possa fazer um projeto nosso na escola. Não, tem um projeto já pronto. Ah! Tem um projeto pronto, só que eu estou procurando escolas municipais que queiram participar. Olha aí! É isso. E aí quem está fazendo essa mediação é o Rafael do Centro Étnico Racial. Legal! E ele falou que uma das escolas que ele vai mandar é aqui, entendeu? Aí tem que ser aprovado. Aí quando eu chegar, quer dizer, se eu chegar aqui, se for aprovado, aí eu vou fazer uma oficina de ator, uma oficina de produção cinematográfica, uma oficina de fotografia e uma oficina de jornalismo. E cada uma dessas oficinas vai gerar um resultado que vai ser exibido numa exibição pública, na rua. A gente monta um cinema. E provavelmente vai ser nessa praça aqui dos Galos. principalmente com os temas que você lida, né? Não é? É o que eles mais precisam. Não é isso. É o que foi pauta da nossa reunião dos professores. Então daqui a pouco eu tô chegando aí. Eu quero fazer uma pergunta. Peraí, Você tinha dito, quando você era pequeno, você foi para Isso. queria saber se agora você se sente mais livre, para você poder expressar os sentimentos agora hoje em dia. Porque você ficou muito magoado. Sim, eu sinto sim. Eu tenho diferentes respostas. Às vezes, eu dou a resposta debochada. Uma vez o Uber chegou, olhou pra mim e eu falei que eu era cineasta. E ele falou, você não tem cara de cineasta, você tem cara de porteiro. O quê? Aí eu cheguei de porteiro. Eu falei, nossa, você também não tem cara de Uber, você tem cara de vereador. Eu mandei uma dessas assim, só para ironizar com ele, porque infelizmente, nossa, eu acabei não fazendo uma coisa super legal que eu queria fazer, mas enfim, não deu tempo. E aí eu acabei caindo nessa, entendeu? Então às vezes eu sou debochado e às vezes eu dou uma resposta propriamente dita. Mas a maioria das vezes sempre acontece a pessoa, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Não, você interpretou de maneira errada, ela sempre diz isso. As pessoas nunca assumem. O Brasil é um país onde 90% das pessoas dizem que existe racismo, mas 92% das pessoas dizem que não são racistas. Então, ou seja, então esses 90%, né? Muito louco isso. Vamos lá, o que mais? Patrícia. Anderson, você tem, quando começa a fazer esse livro, você tem uma rotina? Conta um pouquinho para eles da rotina. Porque eu, como professora de língua portuguesa, peço para fazer produção de texto, eles são imediatistas, eles querem terminar já. Entendeu? Então, sobre esse processo da escrita. O processo da escrita tem duas formas. O meu romance, enquanto juvenil, chama Educação Marco Zero. Olha só que louco. O Marco é um menino do 8º ano. Ele estuda numa escola pública, coisa e tal. Ele tem dislexia. Só que vários professores dessa escola não sabem o que é dislexia. Dislexia é a pessoa que não consegue absorver informações de códigos gráficos. Então ele não consegue escrever, não consegue ler, mas ele é super inteligente, com várias coisas. E aí um dia, como fala, um caminhão bate no muro da escola,
O muro da escola cai, o caminhão é rebocado, e aí o que acontece? A escola fica com um buraco no muro. A prefeitura não manda tapar, porque já passou a eleição e o prefeito não foi reeleito, então ele não está nem aí com essa escola da prefeitura. Eu não acredito, não. Eu juro que não é essa história. Levou A o cara que primeiro eu- ano. Olha que loucura. A Teresa, uma carreta no meu braço. Quebrou a nossa horta. Eu não sabia disso. Quebrou a nossa horta. Aí, peraí, deixa eu só complementar isso. A escola começa a fazer revezamento de funcionário, para os funcionários ficarem no buraco, tomando conta do buraco, para ele não escapar. Olha o absurdo. E é com os funcionários. E aí, um dia o Marco fala assim, por que vocês, em vez de ficar reclamando para comprar guarda-chuva grande, quando vocês estiverem lá no muro, ele vai ficar passando no protetor solar quando está muito sol, vocês não fazem uma escola que seja interessante para os alunos e ninguém queira fugir? Aí a professora você fala, mas como seria essa escola? E aí o Marco começa a dar ideia. A minha ideia surgiu daí. Então era isso. Ah, sabe em que momento que o muro cai? No momento que a professora de ciências está dando a nota de todos os alunos. Ela está, Aderbal, 9, fulano de tal, pá. Aí quando chega no Marco, fala, Marco, 0. Por isso que o livro chama Educação, Marco 0. E aí, a ideia toda vai vindo num processo de 6 anos. Então, eu demorei 6 anos para escrever esse romance. Uma crônica, eu sou meio igual o Chico Xavier. A mulher fala, papai. A Mora, nas últimas férias, ela chegou, ficou 15 dias sem me ver, um absurdo. Quando ela voltou, eu falei assim, Amorinho, vai brincar, olha tanto de coisa que tem pra você brincar aí. Eu tinha comprado umas coisas novas, tinha uns livros novos, e ela falou assim, não, me conversa, pai. Ela queria conversar comigo, porque a gente conversa muito, né, filha? E aí eu acabei colocando aqui na Terceira Branca essa frase dela, né? Eu dediquei o livro para ela e coloquei, eu me conversa, pai. Mas muitas vezes, o processo de uma crônica é quase psicografado. Eu falei, putz, deixa eu pensar nisso aqui. Aí eu comecei a escrever, e aí acaba por um dia. Então, quando é uma crônica, é muito mais rápido. Quando é um romance, pode demorar, no meu caso, 6 anos. E aí eu sempre escrever, assim, tipo, toda sexta de manhã eu vou escrever. E aí eu tenho uma rotina para escrever, eu sempre ali, às vezes eu escrevo 2 linhas, às vezes eu não escrevo nada, às vezes eu falo, nossa, tudo lindo isso aqui. Aí se você entrar no meu computador e digitar Educação Marco Zero, tem Educação Marco Zero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Por quê? Tem certas ideias que eu acho ruim, mas eu fico com medo de apagar e depois elas seriam principalmente outra coisa. Então, até chegar na versão final, foi escrita. Exatamente. Última pergunta, agora o ano que vai escolher o espectador. Ó, duas últimas perguntas. Primeiro aqui, depois lá, e acabou. É a Luísa? Não, nunca tive bloqueio criativo. Porque assim, como assim, para eu ganhar, por exemplo, no meu YouTube, quando eu ia fazer cenas, quando eu ia fazer vídeo, eu era obrigado a ter ideia. E vai ter que lançar um episódio sexta-feira. Então não adianta. Tinha hora que eu não tinha ideia nenhuma. Eu ficava descendo do hotel com os atores, aí eu chegava na praia, porque a gente filmava em Santos, e eu não tinha ideia nenhuma. A produção já estava lá. Porque eu sempre trabalho com conteúdo improvisado. Então os atores, às vezes eles chegam na série, não sabem a história até a hora que começar a gravar. Entendeu? E aí a Anitta chegou para a personagem, a Heloísa, que é a atriz Heloísa, a personagem Anitta, chegou e falou assim, professora, olha o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele é adolescente, ó. Aí o Luiz chegou e falou assim, por quê? Tá com tetinha? Mas foi aqui, comentário desse. Aí ela chegou e falou, mostrou que tinha uma primeira espinha na vida dela. E ela tinha 10 anos, entendeu? Ela falou que a infância dela tinha acabado. Aí eu cheguei e falei, putz, eu fiz um filme onde o Luiz está sentado com a Anitta. Aí ele chega e fala, deixa eu ver se tem alguma espinha aqui. Aí ele faz assim. E aí ele chega tão perto para ver a espinha, que aí a Olga chega e fala, eles vão se beijar. Aí começa a tirar fotos. Olha, aí chega e inventa toda uma história só por causa disso, só porque ela falou da espinha, eles desenvolveram a história tudo em cima disso. Mas eu sou obrigado a ter ideia. Última.
Quem? Você disse que é professor, né? E, então, o livro me chamou muita atenção. Tipo, você já teve alunos com esse mesmo tipo de problema, tipo, dislexia, autista, que professores não entenderam eles, então eles me procuraram e tipo, eu queria saber como que você ajuda eles. Nossa, 78. Várias vezes, assim, os alunos chegavam na minha sala, nas aulas de teatro, e aí fazia psicodrama, assim, entendeu? E aí eu chegava e conversava com os alunos, porque assim, ó, eu sou privilegiado. Quem dá aula de filosofia ou teatro, você pode parar a sua aula e falar, pessoal, agora vamos seguir em grupo, todo mundo fazendo o trabalho, e eu trocar ideia com uma pessoa que eu sei que é um problema. Mas ó, tinha um aluno chamado João Pedro. Aí esse João Pedro é extremamente agressivo. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma série em 3 episódios, onde João Pedro chamava Pedro João. E aí ele era um menino que era mediador de conflitos. Todo mundo que brigava, ele ficava cantando regra, dizendo para a pessoa, não, você não pode brigar. E aí no filme ele aparecia fazendo exatamente o contrário do que ele era. E aí tipo a postura dele com os colegas mudou. E os professores vieram, nossa, não sei o que aconteceu. Ele mudou da água para o vinho. Quando ele se sentiu importante, porque ele era protagonista de um filme que tinha o nome dele, ele mudou a postura dele na vida, só por causa de uma intervenção que eu fiz. Podia ter dado errado, mas no caso do João deu certo. Gente, nosso tempo já está esgotado, tá? Eu queria em nome da gestora, da assistência do professor de das professoras da nossa Patrícia, Maria Luísa, ao pessoal da técnica, que é o Vinícius, toda a equipe escolar, agradecer ao Anderson, tá? Pela grande contribuição, por essa tarde maravilhosa. E já fica o convite para as próximas sessões lá no futuro, porque eu sei que agora você tem feira do Ministro, você tem uma agenda muito similar, mas qualquer coisa, de qualquer forma, muito obrigado pelo coração.